Às vezes canto. Aí assim, não Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos à terceira sessão, terceira parte deste colóquio que é a identidade pessoal. Obrigada pela vossa presença. Eu passo a apresentar a próxima oradora, Isabela Cassis Entes. É licenciada em Psicologia Clínica pela Universidade de Genebra, dirigida por Jean Piaget, onde lecionou durante 3 anos. Regressou a Portugal para trabalhar na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Exerceu docência no ISPA e ingressou depois no Hospital Miguel Bombarda como psicóloga e psicoterapeuta durante 14 anos. Faz parte da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e exerce há 35 anos psicoterapia e psicanálise. Dirige desde 2007 um curso de formação complementar em psicologia intitulado O Desenvolvimento da Inteligência Emocional aberto a todos. É autora de 5 livros, Bem-aventurados os que ousam, Eu quero amar plenamente, Lições de vida, Cada um vê o que quer num molho de couves e Ousar ser. Desde há 10 anos é diretora do curso semestral de formação complementar em Psicologia sobre Inteligência Emocional, intitulado Ousar Ser, e acreditado pela Direção-Geral do Emprego e Relação no Trabalho. Exerce prática privada como psicoterapeuta e psicanalista desde há 36 anos. Apresenta-nos uma comunicação com o título Ousar Ser. Obrigada. Muito obrigada. Que canseiro de um currículo destes. De ter esta idade. Eu não vinha a esta faculdade há muitos anos. Foi esta casa que me acolheu, quando voltei de Genebra, porque o curso de Psicologia foi aqui que começou e eu participei nele praticamente desde a sua formação. E sim, a última vez que cá entrei eu não tinha cabelos brancos, não me tinha tornado loira, o que acontece nas nossas idades. A gente ficou um bocadinho loiro para disfarçar os brancos e era mais leve, mais ligeiro, mas talvez não mais jovem, não é? A juventude é uma coisa de espírito que devemos ir guardando ao abrigo da nossa identidade pessoal. É disso que vamos falar hoje. Ok, eu escolhi fazer, de qualquer maneira, uma breve passagem e recordar a construção da identidade pessoal tal qual é vista pela teoria psicanalítica. E, no meu caso, vem influenciada com certeza pela minha formação e o meu trabalho com Jean Piaget e os trabalhos da Universidade de Genebra. E então me deram esta perspectiva desenvolvimentista e integrativa que foi tão importante, não só na minha vida profissional, como também na minha vida pessoal. Então, depois daquela simbiose dos primeiros tempos de vida, em que a mãe mais considerada hoje em dia o ambiente maternal, a mãe é mais vista hoje em dia como o pedido, o tipo de cuidados que a criança precisa, o conjunto de cuidados de que o bebê precisa, as necessidades do bebê recém-nascido, mãe será essa resposta, exercida ou não pela própria mãe, mas é todo o meio ambiente, que nos primeiros tempos de vida é ainda simbiótico com a criança, ou seja, adaptar o mais possível às necessidades da criança, já que ela funciona em princípio do prazer e o princípio da realidade só a pouco e pouco, o ritmo do mundo só a pouco e pouco intervirá sob forma de tempos de espera que irão vir a partir desta simbiose inicial. Portanto, o que é importante para nós todos? É sermos acolhidos e termos um período simbiótico simpático no princípio da vida. Este acolhimento é a palavra da tua opinião, Pados, que eu acho feliz. O acolhimento é exatamente esta adaptação do meio ambiente às necessidades do bebê recém-nascido.
Durante o primeiro ano de vida, vamos passar rapidamente, não vou dar aqui assim uma aula de psicologia do desenvolvimento, só recordar coisas que todos sabemos mais ou menos, nomeá-las, para chegar ao que eu quero dizer. A individuação, ou seja, a criança ir se separando da mãe, é feita ao longo do primeiro ano de vida. Ao fim do ano de vida, a criança está individuada, ou seja, a criança já sabe que esta mão é dela, que aquela mão é da mãe e que aquilo são os outros e que isto é ele. Ao fim do ano de vida, no primeiro ano de vida não há distinção, às vezes, entre ele e o mundo. E a criança não consegue esperar. Os tempos de espera, segundo diz o Winnicott, é o facto de ter uma mãe suficientemente boa, ou seja, ter um ambiente que se adaptou suficientemente bem, um número suficientemente grande de vezes às necessidades do bebê. Eu acho que é aí que se constrói os primeiros passos da identidade pessoal, que é o vale a pena da vida. Porque o meio ambiente se adaptou um número de vezes suficientemente grande às nossas necessidades, que nós construímos o vale a pena da vida. Penso que algumas depressões ditas endógenas e outras classificações psiquiátricas nascerão de um meio ambiente que não se apresentou um número suficientemente grande de vezes às necessidades do bebê, que teve que tentar sobreviver antes de viver. Mas isso é outra história. A parte que não interessa a Deus, entramos na primeira categoria. A mãe vai perceber, a pouco e pouco, qual é a frustração optimal que pode ir dando ao seu bebê para lhe deixar à espera. A espera é um grande privilégio que todos temos, a frustração é outro privilégio grande, porque é na espera que o bebê e depois nós vamos ter a possibilidade de ir buscar capacidades interiores nossas e começar a existir a partir de nós próprios. É, portanto, uma primeira perda que se transforma num ganho. E isto, aliás, é a história da vida humana sobre o tempo. E o povo diz, é na perda que está o ganho. Acho que é mais ou menos assim. Estas fases, que têm as tais fases oral, fase anal, fase genital, etc., vamos passar por cima disso e vamos mais falar deste mecanismo, da perda e do ganho, da simbiose, da separação, da capacidade de fazer qualquer coisa da separação e das perdas, de elaborar as perdas, com base nessa identidade pessoal sólida do recém-nascido. Por volta entre os 3 e os 6 anos, vai-se adquirir, a partir dessa identidade pessoal, o que sou eu e o que é o outro, o que sou eu e o não eu, vai-se adquirir a identidade sexuada. Ou seja, o mundo é composto por eu, pelos outros. Mas nos outros, e com isso então, a criança tem então o problema da problemática da função, nos outros há funções diferentes. Há os que são como eu e há os que são diferentes. Temos então essa fase dos 3 aos 6 anos, onde vemos a criança muito empenhada em jogos simbólicos, onde se descreve a criança como estando no que se chama um monólogo coletivo, que a criança, apesar de brincar com outras crianças, brinca para ela própria para elaborar as suas coisas emocionais. E é um dos primeiros observáveis desta articulação entre o pensamento e a emoção, de que iremos a falar na segunda parte da minha comunicação. O que é que se passa? Há, nesta altura da vida, dos 3 aos 6 anos, do ponto de vista intelectual, cognitivo, digamos, a criança já teria, aos 3 anos, todos nós, cognitivamente, já teríamos a capacidade, já temos a função simbólica estabelecida, já teríamos capacidade para aprender a ler e escrever. Porquê é que não o fazemos? Porque entre os 3 e os 6 anos está em elaboração o luto desta primeira, digamos, depressão, que é a descoberta da não omnipotência dos pais. Ou seja, o pai não é tudo e a mãe não é tudo. O pai pode fazer filhos e os rapazes têm pilinha, mas a mãe
pode ter bebês, mas há coisas que a mãe não tem e há coisas que o pai não tem. E há para onde ela vai, para esta depressão ser melhor lugar. Dizem, pelo mundo fora, que é mais fácil, de facto, resolver o complexo ético, não é senão este fecho identificatório deste lado, igual tem um pouco de facto de palavrões, não é? Com teoria, mas resolver este fecho identitário, este fecho identificatório, quando a pessoa tem uma religião ou tem uma educação, onde há pelo menos uma semente do sagrado que é semeada, independentemente daquilo que a gente fizer com ela mais tarde. Se a gente viver na nossa criatividade no dia a dia, seja qual for o nome que pusermos, já é muito bom. O nosso direito a sermos criativos é um direito humano, importantíssimo. Nesta altura da vida, há, portanto, aos 6 anos, uma vez que esta problemática, que este vulcão interno está resolvido, há investimento nas aprendizagens, porque as expulsões ficam em latência, chama-se esta fase de latência, e é uma fase de como dizer, consolidação das aquisições da identidade. É os grupos de meninos, os grupos de meninas, menino não entra, menina não entra, e onde os meninos são parvos e as meninas são parvas, e onde eles interagem mais entre rapazes só ou raparigas só, consolidando assim a identidade sexual que adquiriram, e a fase das aprendizagens, a fase da calmia das aprendizagens, porque as emoções ficaram em ordem, digamos. Elas ficaram ali resolvidas provisoriamente. E provisoriamente porquê? Porque temos, entretanto, vem aí a puberdade, e na puberdade o que se passa dos tais desejos proibidos, onde é corrente na infância a gente ouvir a rapariga dizer: eu quero me casar com o pai, e o rapaz dizer: eu vou me casar com a mãe. E no jogo simbólico, depois contar uma história assim, um dia estava a brincar com o menino, estava na Suíça, e fui com o diretor da faculdade e a mulher dele, fomos para a neve. Eu detesto neve no meu momento, tentei uma vez fazer ski e dei um bate-tutu tão grande, e passaram os miúdos pequenos, assim, americanos, de um lado para o outro, e diziam assim: "Hey, fatty, you'll never make it." E eu nunca mais tentei na vida, e fiquei de babysitter ao fim dos diretores. Fiquei a brincar com ele. Ele berrou pela mãe, e depois comecei a brincar com ele, com os bonecos e não sei o quê, e ele punha a mãe aqui, o pai aqui, a trama lá dos fantasmas dele, e nisto chega a mãe e diz assim: voilà mamãe que arrive. E ele diz: mãe, não é essa que eu quero, é esta. Ele estava a brincar com a mãe que ele queria, à maneira dele, segundo a elaboração necessária daquela fase da vida dele. Foi engraçado. Bom, mas portanto, vamos então, na puberdade, vai haver uma reviviscência destas coisas todas, se ter a ambivalência do afeto, o adorar o pai, precisar dele, mas ao mesmo tempo ter que rivalizar com ele, ter que se identificar a ele, a criação do ideal do eu, que é aquela instância que diz: está bem, então eu sou como tu, pai, não posso casar com a mãe, mas um dia mais tarde vou ser mais forte do que tu. Ou a rapariga dizer, sistematicamente: ok, mãe, eu sou como tu, não posso ter um pai como marido, mas um dia mais tarde vou ter mais e melhores bebês na barriga do que tu. E isto são, portanto, os pilotos da identidade sexual, nesta idade, segundo este esquema mais ou menos que se passa.